Pessoal, eu sou a professora Raindra Costa e hoje nós vamos estudar juntos o módulo 16. Então, nós vamos começar a estudar sobre ecossistema, sobre ecologia. Toda aquela parte lá atrás sobre os seres vivos, né? A divisão de cada um deles ficou, a gente já entendeu. E agora a gente vai aprender um pouco como esses seres vivos se relacionam entre si e no ambiente que eles habitam. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu ficar menor e vir para cá. Então, nós vamos estudar o módulo 16. O que a gente vai ver nesse módulo? A gente vai ver os ecossistemas que fazem parte, né, do mundo, os biomas do mundo e os biomas do Brasil. Então, como eu disse anteriormente, a ecologia é a parte da biologia, né, da ciência, que a gente tem na escola como ciência, que vai estudar a relação entre os seres vivos e no meio que eles habitam. Então, o ecossistema, tá vendo aqui, ó, nessa figura, quando a gente vê lá todo o nível dos seres vivos, a gente vê também o ecossistema aqui nesse nível. Por quê? Porque o ecossistema, ele é um conjunto de comunidade, e a comunidade nada mais é do que o conjunto de populações diferentes. Então, já partindo aqui do organismo, porque toda essa parte aqui a gente já viu bastante, partindo do organismo, quando a gente tem os seres da mesma espécie, a gente forma uma população. E quando a gente tem várias populações de espécies diferentes, a gente tem uma comunidade no mesmo local. Então, eu tenho uma população de leões, são todos da mesma espécie. E aí, quando eu tenho leões juntos com zebras, por exemplo, eu tenho uma comunidade, porque aí eu tenho duas populações diferentes, uma de leões e outra de zebra. Aonde? Num local. A gente vai ver que esse local, a gente tem leão em tanto tudo quanto é lugar? Não. Ele vive numa parte específica do planeta, que a gente chama de ecossistema, beleza? Então, o ecossistema é o conjunto dessas comunidades que vivem no mesmo local. Então, como eu disse anteriormente, né, vamos à definição do que é o ecossistema. O ecossistema... Então, o ecossistema é o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e os fatores não vivos de uma determinada região. E aí a gente tem como exemplo uma floresta e uma lagoa. Então, a gente tem, né, os fatores bióticos, que a gente chama, que são os seres vivos, os fatores com vida, bio significa vida, e os fatores abióticos, que é sem vida. Que fatores são esses? Por exemplo, a disponibilidade de nutrientes, a quantidade de água, a luminosidade, a umidade. Então, todos esses fatores, vocês sabem que vão influenciar os seres vivos. Por isso que eles são chamados de fatores abióticos. Então, aqui a gente tem o exemplo de um ecossistema aquático, que a gente tem lá o Recife dos Corais, não é isso? Onde o Nemo e toda a galera do Nemo vive. Então, a gente tem, né, diversos seres de várias espécies diferentes nesse ecossistema. E a gente pode ter o ecossistema aquático de água doce, que são as geleiras, os rios, os lagos, e de água salgada, que são as marés, os oceanos. Nós temos ecossistemas de transição. O que são os ecossistemas de transição? É quando eu tenho o encontro da água doce com a água salgada. E aí, esses ecossistemas de transição, eles vão ter essa característica do encontro dessa água doce e dessa água salgada. Ecossistemas terrestres, aqui a gente tem lá onde o Rei Leão vive. Alguém sabe o nome? Né? A gente sabe porque esse filme é um pouquinho antigo e ele teve uma refilmagem aí, e a gente fala que é a savana, não é isso? Então aqui a gente tem animais de diferentes espécies, a gente tem uma ave, a gente tem o leão aqui, a gente tem hienas, a gente tem o porco, então a gente tem o macaco, a gente tem animais de diferentes espécies aqui. E aí, como exemplo, a gente vai ter as dunas, florestas, campos.
Então, agora nós vamos ver os biomas do mundo. Então, nós vamos ver algumas características de biomas. E o que é um bioma? O bioma nada mais é do que uma grande área com vida formada por ecossistemas. Então, é uma área enorme formada por um ecossistema, que vão apresentar características parecidas, como a vegetação, o clima e o relevo. Então, essas são as características que a gente vai ver nos diferentes biomas: a localização, a fauna, a vegetação, a temperatura e o clima. Quando a gente estiver falando de vegetação, a gente também vai falar com essa palavra chamada flora. E quando a gente estiver falando dos animais, a gente vai usar essa palavra chamada fauna. Então, são 6 os biomas principais do mundo: a tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, os campos e os desertos. Então, vamos ao bioma tundra. É um bioma frequentemente com temperaturas abaixo de zero e a gente tem uma vegetação rasteira e uma fauna adaptada ao frio. Ela se localiza nas áreas mais frias do planeta, como a região dos polos Ártico e Antártico, e as porções norte da Europa, Rússia e América do Norte. Então, a gente vai ter esse bioma aqui caracterizado pelo frio, né, em regiões extremamente frias do planeta. E o clima é seco, com muitos ventos e poucas chuvas. Então, aqui a gente tem a fauna desse bioma, né? Então, as espécies típicas desse bioma são as aves, como a coruja das neves, as renas americanas, né? As lebres árticas e o o lobo ártico. O urso branco, a gente já conhece ele, por isso que eu não trouxe a foto. Aí que a gente tem o lobo ártico. E vocês conseguem ver que esses animais têm uma característica semelhante? A primeira é que o corpo dele tem bastante pelinhos, né? Para eles ficarem mais quentinhos. E eles são aqui, ó, branquinhos, e são sistemas de camuflagem, né? Uma adaptação, uma camuflagem que esses animais desenvolveram para, né, se preservarem aí nesse ambiente. E a vegetação ela é formada pelos arbustos, gramíneas, musgos e líquens. A gente sabe o que são os musgos e o que são os líquens lá dos capítulos anteriores. E aí, como é que a vegetação vai se desenvolver nesse ambiente extremamente frio, coberto por gelo? Então, quando a gente tem um aumento da temperatura, esse gelo derrete e essa vegetação consegue se desenvolver. O bioma taiga, ele é localizado nas regiões do Canadá, da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos. E o clima também é muito frio, seco, com ventos gelados e chuvas muito raras. Então, ele também é um bioma bem parecido com a tundra, né? Porque é bastante frio, mas a tundra a gente viu que é aquele frio extremo. Aqui, tá vendo? A gente tem uma fotinha desse bioma que tem aqui um pouquinho, né, de gelo lá nas montanhas, mas né, a gente consegue ter o desenvolvimento já de uma vegetação maior. E aí o bioma taiga, ele também é chamado de floresta de coníferas, pela predominância de um tipo de vegetação, que é esse pinheiro. Então, vamos olhar a fauna. A fauna é um pouco mais rica que a da tundra, né? Porque ocorre em outras regiões. E aí a gente tem ursos, visões, alces, lobos, raposas, lebres, lince, renas e alguns tipos de aves. Tudo bem? Aqui está a fotinha dos animais desse bioma. Olha, esse aqui é tão fofinho, gente. Eu adorei essa foto. E os vegetais que formam essa floresta são adaptados. As árvores são os pinheiros, né, que têm o formato de um conezinho. Por quê? Para não acumular neve. Então, a vegetação também é adaptada a esse bioma, né? E aqui os animais também, todos eles têm bastante pelinhos também para se manterem quentinhos.
E uma característica desses dois biomas é que esses animais, né, estão em regiões extremamente frias. E o que os animais fazem geralmente nessas regiões? Eles hibernam, eles migram para lugares mais quentes, então esses animais têm esses tipos de características. Vamos avançar agora para um bioma com um pouquinho mais quente, com uma temperatura um pouquinho mais agradável, né? Que a gente estava falando de um frio extremo. Agora a gente tem a floresta temperada. Ocorre nas áreas dos Estados Unidos, da América do Sul, Europa, Ásia e Austrália. As 4 estações do ano são bem definidas. O verão é quente e úmido e o inverno é frio, podendo ocorrer neve também. Então é uma floresta temperada, mas a gente já vê que tem um verão quente. Então, o que significa ter as 4 estações do ano bem definidas? Por quê? Porque a característica de cada estação, ela permanece. Então, o verão a gente sabe que é quente, o inverno é frio e a primavera a gente tem o florescer das flores e o outono é quando a gente tem as folhas caindo. A gente tem toda essa floresta que tá vendo aqui? Quando a gente tem as folhinhas no chão, fica bem bonitinho. Entre a fauna, né? Então, entre os animais da floresta temperada, há insetos e muitos outros invertebrados. Também há os animais vertebrados, como anfíbios, répteis, aves e mamíferos, com destaques para os ratos silvestres, os morcegos, o esquilo, os lobos, os veados, os ursos, javalis e as aves como a coruja. E a vegetação, tá vendo? A gente tem uma vegetação maior, mais arbusta, que consegue se desenvolver ao longo do ano todo. As estações são bem definidas e no outono as folhinhas caem. E aí, essa floresta temperada, a gente também pode chamar ela de floresta decíduas ou caducifólias. Por quê? Porque ela tem essa característica das folhinhas caírem. Então, por isso que ela também pode ser chamada por esse nome. Bioma da floresta tropical, já estamos esquentando as temperaturas. Será que a gente conhece bem esse bioma, né? Então, ele ocorre na região equatorial, então na América Central, no norte da América do Sul, no leste e no oeste da África, no sul da Ásia, nas ilhas do Pacífico e do nordeste da Austrália. Nessas florestas há uma grande riqueza de espécies. É o bioma que apresenta o maior número de espécies de plantas e animais. Olha só que legal. Então, aqui na floresta tropical, a gente vai ter uma grande diversidade. O que é essa diversidade? É um grande número de espécies diferentes. E a flora, a vegetação, é composta por plantas de folhas largas e grandes. E geralmente não cai em nenhuma época do ano. Então, por elas serem de grande porte, o que acontece? As árvores cobrem a superfície da floresta e impedem a passagem da luz do sol. Então, a gente viu lá na aula do reino dos vegetais, que os vegetais fazem? Fotossíntese. O que é importante para a fotossíntese? Luz do sol. Então, quando a floresta tropical ela é formada por muitas árvores, você tem aquelas árvores robustas, grandonas, o que acontece? A iluminação do sol não consegue chegar até o solo. E aí você tem um solo o quê? Um solo mais pobre, você não tem o desenvolvimento de uma vegetação rasteira, como a gente viu nos outros biomas. E aí, isso vai limitar, né, a população dessas plantas rasteiras e vai favorecer a diversidade de epífitas, como as bromélias e as orquídeas, que são plantas que vivem ancoradas em outras plantas. Então, a gente às vezes vai em algum lugar e vê uma orquídea presa ao tronco de uma árvore. Por quê? Porque a orquídea é uma planta epífita. Ela fica associada a um outro vegetal. Aqui eu trouxe a diversidade da fauna da floresta tropical. Então, a gente tem vários animais diferentes.
Então, devido à altura das árvores, muitos animais eles habitam essa floresta, eles têm a capacidade, né, de escalar ou de voar para alcançar o topo da floresta. E aí ter os nutrientes necessários e tudo mais. E nesse bioma a gente encontra, né, macaco, inseto, aves, lagartos, cobras, felinos, a gente encontra uma grande diversidade de animais. Bioma Campos. Ficam entre as regiões tropicais e temperadas, né? Então eles ficam lá no meio termo, né? Eles ficam entre essas regiões. E aí a gente conhece como bioma Campos a savana da África e da Austrália, e aqui no Brasil a gente conhece como Cerrado. Na Ásia e na Europa são os estepes, e na América do Norte são as pradarias. Na América do Sul a gente também entende como pampas. Então, esse é o grande bioma Campos, que é um grande campo. Ou seja, qual é a predominância aqui que a gente tem? De uma vegetação rasteira, né? Uma vegetação bem pequenininha. E a quantidade de chuva é mediana, então chove moderadamente, chove lá numa média. A gente tem também o desenvolvimento de alguns seres vivos, de alguns animais, né? A gente tem uma diversidade. E aí, percebam a adaptação desses animais, né? A gente está aqui num bioma, né? Com uma temperatura mais quente, né? Esses animais possuem essa adaptação aqui, ó, a coloração deles e tudo mais. Então, nas savanas africanas, a gente tem os leões, a gente tem os antílopes, as girafas, as zebras, os rinocerontes, os guepardos, a hiena. Assiste o filme do Rei Leão que você vai ver esse bioma e vai ver de uma forma bem bonita, porque ele é maravilhoso, os animais são espetaculares. Acho que todos os biomas, né, têm animais espetaculares, mas nesse filme do Rei Leão, que é o Movie Action, ele tem todos esses animais aí. E a vegetação também é rasteira, o ideal para o desenvolvimento dos animais herbívoros e carnívoros. E já nas pradarias lá da América do Norte, a gente já tem raposas, coiotes e alguns roedores. Bioma deserto. Chegamos no ápice do calor, né? Aqui a gente tem altas temperaturas e ele abrange regiões da África, Ásia, Estados Unidos, México, América do Sul e Austrália. O clima é seco e as chuvas são muito raras e o solo não acumula água. Durante os dias, as temperaturas podem ultrapassar 40 graus Celsius. E à noite ocorre aquilo que às vezes a gente não pensa, né? Mas à noite a temperatura ela esfria, né? Ela perde calor muito rápido, porque o calor ele consegue se dissipar com facilidade. Porque nesse ambiente você não tem nem umidade do ar, nem umidade do sol. E aí, a escassez, né, a temperatura desse bioma faz com que a vegetação seja realmente mais pobre, né? Então, a gente tem aqui as plantas adaptadas, que são as plantas conhecidas como xerófitas, e elas têm adaptações. Que adaptação é essa? A gente sabe que aqui é um cacto, né? E o que ele tem de diferente? Ele acumula muita água, né? Mas essa planta tem folha? Essa planta tem folha, só que a folha dela é adaptada, que é os espinhos. Então, é uma folha extremamente adaptada para uma região seca. Então, esses são os cactos dos desertos. E a gente também não tem uma grande diversidade de animais. A gente tem, né, roedores, lagartos, serpentes, besouros, escorpiões, aranhas, camelos e dromedários, entre outros animais. A gente tem aqui a fotinho deles. E agora nós vamos para os biomas do Brasil. A gente viu os principais biomas do mundo e a gente vai ver como é que os biomas do Brasil têm essas características aí dos biomas do mundo. Então, nós vamos estudar a floresta amazônica, a zona dos cocais, a caatinga, o cerrado, o pantanal, a mata atlântica, a vegetação litorânea, né, que são os mangues e as restingas, os pampas, e a mata de araucárias.
A floresta amazônica, que é uma floresta, o que que a gente pode comparar, né? Que a gente pode falar qual é o bioma do mundo que a floresta amazônica está inserida. É uma floresta tropical. A floresta amazônica ocupa cerca de 40% do território sul-americano, mas está concentrada principalmente no Brasil, né? Nos estados do Amazonas, Amapá, Pará, Acre, Roraima, Tocantins, Rondônia, além do norte do Mato Grosso e oeste do Maranhão. Então, olha só quantos estados do Brasil a floresta amazônica abrange. O solo da floresta amazônica é pobre? Como assim? Lembra que eu falei? A gente tem essa grande floresta com as árvores super robustas, super densas. O que acontece com o solo? Ele é um solo mais pobre, não é? Então, ele é a maior floresta tropical do mundo e tem a maior bacia hidrográfica do planeta. O clima é quente e muito úmido e apresenta chuvas frequentes. A elevada taxa de decomposição da matéria orgânica, e isso é fundamental para a manutenção da comunidade amazônica, uma vez que o solo é pobre em nutrientes, devido à quantidade de chuvas que levam os nutrientes para os rios, pelo processo de lixiviação. Então, os nutrientes do solo é levado por essa chuva para os rios, né? Que é um bioma que tem muitos rios na floresta amazônica. E, no geral, a vegetação se parece com uma camada uniforme de árvores altas, dificultando a entrada da luz do sol e limitando o desenvolvimento das pequenas plantas, como a gente já viu. Tem uma grande diversidade, abriga um grande número de espécies. Por quê? Porque ele tem, né, porque essa floresta é muito densa, então a gente consegue abrigar uma grande variedade de animais. E na floresta amazônica, né, é o alvo de pesquisas científicas que buscam entender a relação entre os seres vivos e os fatores abióticos que se estabelecem. Então, existem muitas pesquisas que é feito como a gente vai entender o comportamento animal, como os animais se relacionam e a disponibilidade lá dos fatores abióticos. Além disso, as plantas, os fungos, os animais, os micro-organismos existentes nessa região apresentam um potencial para a medicina e para a biotecnologia. Então, lá na floresta amazônica é estudado também todos esses seres vivos. Aqui a gente tem a foto da diversidade da fauna. E agora vamos avançar para a Mata Atlântica. Ela ocupa 15% do território brasileiro, sendo formada por fragmentos. Então, no bioma da Mata Atlântica, a gente tem fragmentos, a gente tem pedaços de Mata Atlântica distribuído pelo litoral do Brasil. Aqui a gente tem o litoral aqui do Brasil, que a gente vai ter esses fragmentos de Mata Atlântica. E por que a gente tem fragmentos? Porque esse bioma foi altamente desmatado desde a colonização do Brasil. Então, esse bioma, ele é típico aqui do Rio de Janeiro, né? Vou ficar aqui em cima. E aqui no Rio de Janeiro a gente teve um alto desmatamento desse bioma, então restaram pouquíssimas áreas de Mata Atlântica original. Aí vocês vão me falar, professora, eu visitei a Floresta da Tijuca e lá é Mata Atlântica, mas não é a Mata Atlântica original. Não é a Mata Atlântica que existiu no Brasil. Ela foi reflorestada pelo Dom Pedro II. Então, você pode ver que desde muito tempo atrás a gente já desmatou. Por que a gente desmatou a Mata Atlântica, né? Porque tinha que ter as fazendas de café, cana-de-açúcar para exportação. Então, por isso que ocorreu esse desmatamento. E aí, na área lá da Floresta da Tijuca, ocorreu o reflorestamento pelo Dom Pedro. E aí, por que esse bioma é tão importante? Porque ele contribui para purificar o ar, para regular o clima, para proteger o solo e para proteger os rios e as nascentes, favorecendo o abastecimento da água para a população. Então, a gente tem a importância desse bioma que foi altamente desmatado.
Além disso, a Mata Atlântica permite atividades essenciais para a nossa economia, como a pesca, a agricultura, o extrativismo mineral e de madeira, o turismo, a geração de energia por causa das hidrelétricas e o lazer. Então, aqui a gente tem a diversidade da Mata Atlântica, né, uma grande floresta também, e aqui a gente tem uma ave, né, anfíbios, e aqui o mico-leão dourado. Caatinga, o bioma da Caatinga. Ele também é chamado de sertão ou agreste e ocupa aproximadamente 11% do território nacional e vai abranger os estados do Nordeste e o Norte de Minas Gerais. Então, aqui na Caatinga, a gente tem uma diversidade também de animais, né? Aqui a gente tem, esse é o sapo cururu, ele é o animal representativo desse bioma. A gente tem os tatus, gambás, flores e a onça da Caatinga. Na Caatinga, existe a exploração de diversas atividades econômicas, nas plantações, na criação de animais, na pesquisa de indústrias farmacêuticas, químicas e de alimentos, e na pesquisa científica. E a Caatinga, ela apresenta alguns problemas, porque você tem o desmatamento desse bioma pela extração ilegal de madeira, o plantio de pastos e a agricultura. Mas como é que a agricultura pode ser uma atividade que vai desmatar? Exatamente, eu vou desmatar para plantar o que eu quero, para eu poder vender e obter, né, o dinheiro. Então, eu desmato, planto só uma coisa, e aí o plantio, ele precisa ser, né, precisa ter um controle para a gente não esgotar os nutrientes daquele solo, tudo. Então, a agricultura ela é bem planejada para a gente não né, cometer um crime ambiental. E também ocorre aqui o desmatamento para o plantio de pasto para os animais. E a morte de diversas árvores para a extração da madeira. E na Caatinga, a gente tem a presença daquelas plantas adaptadas ao clima extremamente seco, que são os cactos que apresentam espinhos. Então, esse aqui é o mandacaru e esse aqui é o xique-xique. São dois cactos representantes lá da Caatinga. E essa árvore aqui é uma das poucas árvores, né, que são assim maiores, é o juazeiro. Cerrado. Olhem bem para essa característica aqui dessa árvore, que a gente vai falar dela mais tarde. Olha só como é que ela é diferentona, ela é toda, né, retorcida. Ele é o segundo maior bioma da América do Sul e se assemelha às savanas africanas. Calma, gente, a gente não tem leão aqui no Brasil. A gente tem um bioma que é semelhante à savana. Semelhante em quê? No clima, um pouco na vegetação, mas a gente sabe que existem animais que são, né, de certos locais. A gente chama de animais endêmicos. Então, leão a gente não tem aqui. Ele ocupa torno de 22% do território brasileiro e é nele que se encontram as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul. A bacia da Amazônica, o São Francisco e a bacia da Prata. O clima é quente e o verão é chuvoso e o inverno seco. E nesse bioma a gente tem a predominância, né, da população indígena, quilombolas e ribeirinhos. E essa população ela é importante porque ela vai preservar esse bioma que ele é extremamente rico. Então, a gente precisa entender, né, a importância da população desse bioma, né? Eles vão deter os conhecimentos sobre as espécies que podem ser usados na medicina, na alimentação, na recuperação dos solos e no controle natural das pragas. Então, a população local do Cerrado, ela vai proteger esse bioma. Então, por isso que eles não podem ser expulsos das suas áreas.
Aqui a gente tem a diversidade da fauna do cerrado. A gente tem os principais mamíferos, como tatu, tamanduá-bandeira, macaco-prego, cachorro do mato, porco do mato, onça pintada a gente tem no cerrado, lobo-guará. E aí a gente também tem algumas espécies de aves, que é o papagaio, pica-pau, tucano, os peixes que estão a traíra, o baiacu, pirarucu, e os répteis que são o jabuti, jiboia, jararaca, cobra coral, cascavel e o calongo. Então, a gente tem uma enorme diversidade no cerrado. E aqui a gente tem uma vegetação e ela é importante, né, economicamente. Então a gente tem o buriti, a gabiroba, o araçá e a catuaba. E todas essas espécies, esses frutos, né, eles são explorados economicamente, né, de uma maneira sustentável, né, ou deveria ser sustentável. Lembra que eu falei lá no início das árvores retorcidas? O cerrado ele tem uma característica muito comum, que ele pega fogo naturalmente. Como assim, professora? Então, a temperatura é alta e o clima, quando a gente tem um clima bem seco, a gente tem esse pegar de fogo natural do cerrado. Estou falando de uma coisa natural. Então, já que é natural, ele é benéfico, porque, né, quando a gente tem o fogo, a gente tem ali, a gente consegue enriquecer um pouquinho o solo. Só que todas as queimadas do cerrado são naturais? Claro que não. A gente tem muito mais as queimadas feitas, né, pelo homem. E aí essa queimada pelo homem vai esgotar totalmente os nutrientes daquele solo e vai desmatar todo esse bioma. E aí a vegetação tem esses galhos retorcidos como uma adaptação desse ambiente, né? Como uma adaptação para que, quando pega fogo, essa árvore continue a florescer depois. Os pampas ou pampas sulinas, a gente tem aqui, ó, lembra daquele bioma campos? Então a gente tem um grande campo aqui. Então, ele é encontrado no Rio Grande do Sul e corresponde a cerca de 2% do território nacional. Possui temperaturas médias na faixa de 19 graus e as estações do ano são bem definidas. Já falei o que significa isso. E as chuvas se distribuem ao longo do ano. Os solos dos pampas não são muito férteis e a principal atividade econômica da região é a pecuária, devido ao relevo do plano, né? Então a gente tem, né, esse grande campo, a revegetação é bem rasteira, a gente não tem o desenvolvimento de árvores maiores, né? E esse bioma ele é utilizado muito na pecuária, porque serve de pasto, né? Como tem aqui no fundo os animaizinhos, né? Se alimentando desse pasto. Então ele serve para pecuária. Resta apenas 30% do pampa original do Brasil. Então, também é um bioma extremamente explorado. Por quê? Porque você tem uma atividade econômica e aí vão explorar esse bioma, vão desmatar esse bioma para ter essa atividade econômica. E aí a gente tem algumas espécies em extinções. E aí a gente aqui tem o gato do pampa, os veados, esse aqui são as aves, deixa eu ficar aqui em cima para vocês verem. Algumas aves, como o quero-quero, o João de Barro, a ema, e aqui é o sapinho da barriga vermelha. Pantanal. Nossa, Pantanal é um lugar, né, que tem bastante turismo, todo mundo quer ir para o Pantanal, conhecer. Mas aí no final da aula a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre quando a quarentena passar, quero programar uma viagem para tal bioma para eu ver tudo que a professora Rayandra falou. Será, gente, que vocês vão ver? Então, vamos lá. O Pantanal é a maior planície interna inundável
O Pantanal é a maior planície interna inundável do planeta, ocupa parte dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e abrange aproximadamente 1,76% do território nacional. Então, é planícies, né, lugares mais baixos do relevo, e aí o que acontece? Eles são inundáveis, enche de água. As temperaturas médias são altas, então, geralmente você tem uma temperatura quente lá, uma temperatura mais alta. O verão é quente e úmido e o inverno é seco. As águas trazem fertilizantes naturais para o solo, os rios recuperam nos meses de pouca chuva e nos lugares antes inundados formam-se lagos e campos alagados. Então é uma vegetação também que fica, às vezes, ao longo do ano inundável, mas também a gente ocorre em momentos que essas inundações elas variam. Também sofre alguns problemas, que é a exploração de minérios, a caça e a pesca ilegal, que afeta também as características locais e a biodiversidade do Pantanal. Então aqui a gente tem a onça pintada. Eu vou lá no Pantanal ver a onça pintada. Vai ser difícil você ver, porque ela está ameaçada de extinção. A gente tem a capivara, a gente tem jacaré do Pantanal, alguns peixes, a arara azul do Pantanal. E essa daqui é o animal representante desse bioma, que é o tuiuiu. E a flora do Pantanal ela vai estar adaptada, né, a estar frequentemente inundada. Então, a gente tem as plantas aquáticas, porque ela vai estar geralmente inundada. E aí, o Pantanal ele precisa ser preservado, né? Aquilo que eu falei no início que a gente estava estudando. Muitos desses biomas, todos os biomas que a gente está estudando hoje, está passando por processo de desmatamento, da ação do homem, crimes ambientais. Então, o que a gente estuda, às vezes a gente não chega lá e não consegue ver, porque esses animais estão em extinção e a gente não consegue mais ver. A onça pintada, por exemplo, ela é caçada. Então, por isso que é importante estudar, entender dos biomas. A Mata das Araucárias encontra-se no estado do Paraná, da Santa Catarina, Rio Grande do Sul e pequenas áreas da região sudeste. Além desse vegetal, né, que é a araucária, esse bioma tem como outras espécies de grande porte, como a erva mate, o cedro, a canela e a imbuia. Então aqui a gente tem um pouquinho da... Deixa eu voltar aqui para cima. De novo, a gente tem algumas aves, né? Tatus e tudo mais. E aí, resta apenas 2% desse bioma. Então, de toda a mata de araucária que existia no Brasil, restou apenas 2%. E por que restou apenas 2%? Vou dar um zoom aqui. Essas são as árvores que a gente tem na mata das araucárias. São árvores bem robustas que vocês acham que ela chama atenção. Exatamente, as madeiras. Então, esse bioma foi extremamente desmatado para a produção de madeira. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais é um ecossistema de transição formado por diversos tipos de plantas, pois se encontra entre as florestas úmidas da Amazônia, a Caatinga e do Cerrado. Então, quando a gente tem esse ecossistema, esse bioma de transição, né, o que a gente tem? A gente vai ter animais de todos esses outros biomas, animais da floresta amazônica, animais da Caatinga, animais do Cerrado, e uma vegetação também ali que mistura um pouco desses três biomas. O clima vai variar de acordo com a região, né? Então, quando a gente tem uma região mais quente, a gente tem um clima quente, um clima mais úmido aqui na floresta amazônica, um clima que a gente tem tanto quente, como ocorre a chuva aqui no Cerrado. E a vegetação tem bastante palmeiras, como o babaçu, o buriti e a carnaúba, que são utilizados economicamente. Então, a carnaúba é uma cera
Deixa eu botar aqui a fotinha deles. Esse é o babaçu, esse é o buriti e esse é a carnaúba. O buriti ele é utilizado nas indústrias de cosméticos, farmacêutica, né, para extrair o óleo de buriti. A gente tem já cosméticos, né, de buriti. O babaçu também, ele tem uma importância também, porque é feito óleo também de babaçu. E a carnaúba, a gente tem uma cera aqui, que ela também é bastante comercializada. Restingas é um bioma que todo mundo conhece, porque todo mundo já foi à praia. Então, quando a gente tem aqui a praia e aqui essa vegetação, a gente está falando das restingas. É um ecossistema que ocorre no litoral brasileiro, onde o solo é arenoso e rico em sais minerais, porque fica submersos por água salgada durante a maré alta. Então, quando a gente tem, né, aqui perto do oceano, do mar, a gente tem um momento de maré alta e essa vegetação fica encoberta. A vegetação que cresce nesse local é adaptada à água salgada e à areia. E algumas espécies são os cactos, as bromélias, a açucena e a taboa. Os animais também são típicos de ambientes próximos ao mar, como os siris, as aves, como a coruja buraqueira, além dos répteis como os lagartos. Então, aqui a gente tem um pouco da vegetação, né? E aqui a gente tem os animais, a coruja, o lagarto e os siris. Os manguezais. Ele é considerado um ecossistema de transição entre os ambientes terrestres e aquáticos e geralmente ocorre em regiões tropicais e subtropicais influenciados pela maré. Ele ocorre em diversos locais da costa brasileira, onde as águas doces e salgadas se encontram, formando uma região alagada com solo lodoso e pouca oxigenação. As plantas desse ecossistema são chamadas de mangue e possuem adaptações chamadas de raízes escoras, para facilitar a fixação do vegetal à água. Então, já tem essas raízes aqui diferentonas. E raízes respiratórias ou pneumatróforos, para facilitar a absorção do oxigênio da atmosfera. Então, ela tem essa adaptação na raiz aqui, deixa eu tirar para vocês verem, tá vendo? Essa adaptação para elas conseguirem captar oxigênio e tudo mais. O que acontece no manguezal? A gente tem aqui algumas espécies, né? A gente tem caranguejos, peixes, anelídeos, crustáceos, répteis, mamíferos, né? Que vão usar, alguns desses animais usam as raízes dessas plantas para se abrigar, para crescer, se desenvolver, para se reproduzirem. Então, a gente tem bastante animais também aqui nesse manguezal. Eu trouxe aqui o exemplo do caranguejo, mas a gente tem mais animais. E a importância do manguezal, né, é que ele diminui o impacto dos mares e a quantidade do sal. E ele acumula sedimentos trazidos pelos rios também. E fica rico em lodo, né? E aí esse bioma, ele é extremamente poluído. Por quê? Porque ele sofre derramamento de óleo, de produtos químicos, de esgoto. Então é um bioma natural, esse solo lodoso é natural, é rico, porque tem sedimentos trazidos pelos rios, você tem o encontro de água salgada com água doce, você tem animais que vivem nesse bioma, e ele é poluído, né, em vários locais do nosso planeta. Então, com isso, eu termino a aula de hoje. Deixa eu ficar um pouquinho maior. Mostrando, né, a importância de se preservar o meio ambiente. Todos os biomas que a gente viu na aula de hoje sofrem com o desmatamento, com a poluição, com a ação do homem. Então, a gente precisa estudar, conhecer, né, características dos biomas, tanto do mundo como do Brasil, para a gente poder lutar um pouco, né, no que a gente sabe, seja no conhecimento, falar, olha, a onça-pintada está em extinção no Pantanal, ou quando for no local turístico, entender, né, eu estou nesse local turístico, eu estou aqui, mas o que eu posso fazer, né, para não alterar esse ecossistema? Eu sou aqui um convidado, né, eu não sou desse local,
local, então eu não posso alterar esse ecossistema. Então, existem alguns lugares, por exemplo, em Fernando de Noronha, você tem que o uso de protetor solar, ele é controlado. Por quê? Porque é um produto químico que você vai na água. E aí? Esse mar, ele fica com esse produto químico. Então, a gente precisa pensar um pouquinho, entender a importância, né, do meio ambiente para a gente. Como eu disse aqui na aula, né, ele vai ser importante para diversas ações. Aí a gente precisa de água para sobreviver, e esses ecossistemas, eles, né, levam a nascentes de água. A gente tem várias bacias que fazem parte do ecossistema. Então, vamos preservar o meio ambiente, porque nele a gente encontra basicamente tudo para a gente viver. Tá bom, pessoal? Então, por hoje é só, e até a próxima aula.